Suzy, sou Yalorixá do Terreiro de Xangô e a dirigente do Centro Universalista Marlene Chaves. Com a proteção de nossos guardiões, damos início ao trabalho de hoje, com respeito, firmeza e consciência. Que toda influência em desequilíbrio seja acolhida, esclarecida e encaminhada, sem julgamento, sem confronto e sem violência. Que os desequilíbrios sejam tratados com responsabilidades e que todos os seres envolvidos, encarnados e desencarnados, sejam conduzidos ao aprendizado, à libertação e à cura. Vou dar boa noite também para as redes sociais, a gente fala de Viamão do Rio Grande do Sul. Depois da nossa palestra, eu vou pedir uma prece especial a Arthur Bernardo Bastos da Silva Francisco, 9 anos, desencarne 16 de julho de 2026. E para Luiz Fernando Coelho Trindade, desencarne 20 de julho de 2026. Então, uma prece especial a eles, que os mentores da casa, né, possam acompanhar e também confortar, né, o coração dos familiares aí. A gente sabe que não é fácil. Todo dia a gente compra uma carta. Desejo sorte a todos nós, que não seja doença e nem o desencarne, que não seja a nossa vez, né? A gente sabe que o desencarne é a única coisa certa. Nasceu, morreu. Mas nunca ninguém está preparado, né? É sempre triste. Então, que os mentores possam aí estar auxiliando. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Vocês, sejam todos bem-vindos. Nós aqui somos um centro espírita universalista, tá? Por que universalista? Porque nós temos na pirâmide espiritual e acolhemos e entendemos todas as energias. Do umbral à ponta da pirâmide onde ficam os orixás. Isso é um terreiro de batuque, de nação, onde o centro espírita está sentado no colo dos orixás. E eles permitem, né, todo esse trabalho mediúnico nesse hospital para a gente também fazer o encaminhamento e o tratamento de todas as pessoas. Por isso que a gente trabalha com a porta dos Exus aberta para alguns guardiões, porque eles estão acomodados na 4ª dimensão da pirâmide espiritual. Nós na Terra na 3ª e eles na 4ª. Ou seja, umbral de um lado e os obsessores do outro. Então, eles têm o livre acesso na 4ª dimensão. Não que os mentores de luz, os caboclos, os guias, enfim, não possam fazer a varredura, mas os Exus, eles têm livre acesso. Então, eles andam de um lado para o outro, né? Até os estudos comprovam alguns filmes que, dependendo do ser de luz, ele, para entrar no umbral, ele tem que se modificar para não ser conhecido nas zonas umbralinas, para poder transitar. E os Exus e as pombagiras não. Eles andam bem tranquilamente e eles que fazem as negociações. Cada vez que vocês marcam uma desobsessão, esses obsessores que acompanham vocês, eles são convidados, convocados a se fazerem presentes. E quem faz esse trabalho são os Exus. Né? Ao contrário de que muitos acham que Exu é só para beber, fumar, botar salto, catola e chapéu, não. Eles fazem um trabalho de cura e de encaminhamento a todos esses espíritos sem luz. Eles fazem um trabalho bem bonito, na verdade, e eles estão muito perto de nós, né, gente? Na 3ª dimensão. Depois da 4ª dimensão, aí sim vem os guias de luz, os mentores, os caboclos, e aí vai indo 6ª, 8ª, 9ª, e são infinitas dimensões, tá? A gente gosta de explicar para vocês entenderem um pouquinho. Não necessariamente os Exus se colocam, mas quem é médium sensível, de vez em quando vê um Exu ou uma pombagira passeando por aí, fora do corpo do médium. É bem comum, porque o trabalho é deles, tá bom? Quer ver o livro? Tu, Claudinha. Boa noite, meu nome é Cláudia. Eu vou abrir um trecho do livro dos Espíritos aqui aleatório, né? Até chegar à perfeição, o espírito precisa passar constantemente por provas? Sim, mas vocês apenas consideram como prova as dificuldades materiais. O espírito, quando atinge a um determinado grau, mesmo não sendo perfeito, não tem mais provas a suportar. Entretanto, sempre existem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não constituem um sacrifício, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. E aí, o que tu acha? Eu acredito que sim, quando a gente chega na perfeição, a gente sempre vai querer fazer alguma coisa.
apesar dos pesares, eu acho que a evolução da gente é aqui. A evolução é aqui. Eu acredito, eu não tenho faculdade, eu só tenho o 2º grau completo. Alguém tem faculdade aqui? Depois da faculdade vem o que? Mestrado? Pós? Tu tem pós? E alguém tem além do pós aqui? É mestrado, doutorado, é isso? Eu entendo que seja infinito, é isso? É infinito os estudos, aprendizado. É infinito, né? Então é mais ou menos assim. Por que eu trouxe esse exemplo? Para vocês entenderem que é mais ou menos assim a questão dos estudos e aprimoramento da alma também, se falando da encarnação. Não tem limite, né? Um espírito para deixar, uma alma para deixar de ser, reencarnar aqui, ela tem que estar muitos e muitos e muitos anos já de reencarnação. Então precisa passar, a gente sempre tem alguma coisa para melhorar, né? Sempre tem. E eu não sei se todos vocês sabem que o espírito ele só progride, ele não regride, entendeu? Mas se a gente veio para a Terra, a gente já veio se tratar. Então, eu acredito que a gente vai voltar muitas e muitas vezes, né? É bom, é que se a gente procurar, a gente vai dar coisa. Eu estava olhando o filme do Chico ontem, pela 10ª vez, e o Chico foi um missionário, né? Mas se não sei se todo mundo já assistiu o filme, assistam a quantidade de sofrimento que esse senhor passou, essa criança, porque foi desde criança. E aí como é que a gente explica isso, né? Ele veio, fez um trabalho ímpar, mas olha a quantidade de sofrimento. Então eu acredito que ele também tinha coisas. E ele escolheu voltar para a Terra também, né? Então tem que fazer voltar para o Brasil, dizem, né? Entendeu? Então assim, Chico, perante a nós, ele foi, né, exemplar. Então vocês tiram uma base de nós, né? A gente vai ter que voltar muitas vezes na vida. E eu sempre digo e levo pra minha vida que a gente tem que fazer o melhor que a gente puder. O máximo, tá, gente? Porque o que dá, todo mundo já faz. Façam o seu máximo pra quê? A gente vai voltar muitas vezes? Vamos. Mas vai ser mais leve. Essa encarnação é sempre a menos pior, tá? A última é sempre a menos pior. Porque o espírito ele só vai progredindo. Ou seja, se alguém está achando muito pesado, vocês imaginam que não era outro. Terrível, né? Às vezes a gente acha pesado mesmo. Esse é o melhor momento, né? Antes já era muito pior. Estava muito pior, hoje está melhor. Então, estamos em evolução. E também eu entendo e estudo mesmo, e eu concordo que a evolução não é só do espírito encarnado, precisa ser do espírito desencarnado também. Ele também trabalha. Porque o que acontece, né? Hoje nós estamos em 2026, o que não era em 1850? Agora tu imagina um espírito não evoluir, voltar para cá com a mesma memória, com a mesma ideia. Não ia comportar. O próprio os centros espíritas universalistas, eles vêm quebrando muros, derrubando crenças e mostrando um outro formato, que a gente não precisa só rezar para poder invocar um espírito, porque espírito a gente não invoca, ele simplesmente se apresenta de lá para cá. A gente não precisa, claro, que a gente entra no centro espírita, a gente vai fazer uma prece, mas a gente pode estar comendo um churrasco e ter um médium, né, apto para receber uma comunicação, e o espírito vai comunicar, não importa. A gente tem muita crença limitante. E o universalista, ele vem fazendo isso. Porque se a gente entender que a mensagem é de lá para cá, como que eu vou me preparar para receber uma mensagem? Como é que eu sei quando a mensagem vai chegar? Não tem sentido. Há controvérsias, né? Se a gente abrir um portal, que nem a gente vai abrir um portal depois, vamos fazer uma prece. A gente está abrindo ela, mas não quer dizer. Eu posso estar falando com vocês e um espírito se colocar. E aí? Então a gente precisa também tirar essas crenças limitantes e olhar além. Se a mensagem é de lá para cá, como eu vou saber que momento vai acontecer? Não tem como, né? Porque não é o contrário, não é nós que definimos, ela é de lá para cá. Tá? Então o universalismo, os centros espíritas universalistas, eles vêm dizendo isso. Não é incorporação sem doutrina, não é sobre isso. É a gente tirar essa crença que muitas vezes a gente tem de que nada acontece se eu não estiver dentro do seu espírito, por exemplo. Não é bem assim, tá bom? Cadê a Laurinha?
O que nós vamos falar hoje, Laurinha? Boa noite, pessoal. A gente vai falar hoje sobre qual é o... Quem está drenando sua energia, se é o espírito encarnado ou se é o espírito desencarnado. Porque muitas vezes nós próprios drenamos nossa energia com nossos pensamentos ou até quem está próximo de nós. A gente vai assistir um vídeo para depois a gente conversar sobre o assunto. Nem sempre é obsessor, é isso? Nem sempre é o professor, é o nosso pensamento mesmo. Vocês acreditam nisso? Quem é que drena a energia de vocês aí? Aí eu tenho uma conhecida que às vezes até por telefone, por ligação, assim. Ela é viva? É. Ela Ela telefone consegue é, né? baixar a vibração da gente. É. Porque só reclama, só... Sabe que nós fizemos um treinamento aqui antes de poder abrir as portas ao público, com os obsessores de vários calões. E eles disseram o seguinte, eles estão cansados de toda a culpa ser deles. Eles disseram assim, que tudo é nós. As pessoas colocam a culpa no obsessor, né? No possessor, muitas vezes, e não é bem assim. Tem pessoas encarnadas que drenam muito mais as nossas energias do que os espíritos sem luz. Acredite se quiser. E é incrível, assim, ela me ligar, pode ser, às vezes até rapidinho aquela ligação, tá em casa, tô indo aí. Deu. Agora, deu. Já começa uma dor nas costas, uma dor na cabeça, uma coisa assim. Aí eu digo, não, sai que essa energia não é minha. Né? Toma um copo d'água. Como é que se conecta, né, contigo? Ah? Como é que se conecta? Por que isso acontece? Não sei te explicar, mas às vezes ela diz assim, ai, às vezes eu venho aqui, tô tão pesada, eu saio daqui tão leve, eu digo, e eu fico tão pesada. Meu Deus do céu. Ela fica leve e tu fica pesado. É o imã, na verdade. Vamos colocar então para nós entendermos. Existe uma pessoa que drena sua energia todos os dias, que te puxa para baixo, que te esvazia. E o mais assustador, você conhece essa pessoa muito bem, mas nunca desconfiou dela. Fica comigo até o final que você já vai entender. Eu sou Leandro Scarpino, falo sobre espiritualidade e autoconhecimento. E a gente passa a vida se protegendo da energia dos outros. Toma banho de descarrego, se afasta de gente tóxica, tem medo de inveja de olho gordo. E tá certo se proteger. Mas tem uma fonte de drenagem que a gente nunca olha. A mais constante, que age 24 horas por dia, e essa pessoa é você mesmo. Quem mais drena sua energia, na maioria das vezes, não é ninguém de fora. É o seu próprio diálogo interno, a forma como você fala consigo mesmo todos os dias. O obsessor de fora, você se afasta. A pessoa tóxica, você corta. Mas de você mesmo, não tem como fugir. E se dentro da sua cabeça toca o dia inteiro, eu não sou capaz, vai dar errado, eu não mereço, você está sendo drenado sem parar pela única pessoa de quem não consegue se distanciar. A autocrítica drena mais do que qualquer inveja. A culpa pesa mais que qualquer olho gordo. E aqui está a virada. Se você é a fonte, você também é a solução. De si mesmo, a gente se cura com o autoconhecimento. Aprendendo a falar consigo com a mesma gentileza que a gente fala com quem ama. Cuida da energia que vem de fora. Mas não esquece de cuidar da que nasce de dentro, porque como é dentro, é fora. Comenta aqui embaixo, como você costuma falar com você mesmo? E se você quer curar esse diálogo interno que te drena, é isso que eu abro na leitura integrativa. Bem interessante, né? E aí, o que me diz? É mais ou menos, isso que ele falou ali é mais ou menos o que eu faço, sabe? Eu digo assim, não, isso não é meu. Vamos lá, sento no centro, boto uma musiquinha, tento subir a minha vibração, sabe? Se a gente ficar entrando nos problemas das pessoas e na energia, cada vez vai sugando mais. Isso vai baixando mais a vibração. Pepe e Pátio, pode chamar as fichas. Boa noite, ficha 1 e 2 vermelha, por favor. O que acontece, tá? Eles estão falando que nós mesmos, muitas vezes, somos o nosso obsessor. Por quê? Porque, na verdade, é nos traumas que a obsessão adentra, tá, gente? Por isso a importância de curar os traumas. A gente já falou numa palestra aqui sobre traumas. Todo mundo tem um trauma, né? Tem um trauma porque não teve pai, porque não teve mãe, porque caiu, porque foi assaltado, porque sofreu uma violência. Teve trauma porque quebrou o pé, quebrou a mão.
bateu o carro, o assalto deixa trauma. Entende? Então, assim, e a gente precisa tratar porque é por aí que entra. E, na verdade, é nós mesmos. O outro só potencializa. Por que eu te perguntei por que tu acha que tu se conecta? Provavelmente alguma coisa dela te atrai. E pode estar ligado ao trauma. Entende? O que acontece? Se tu pegar uma colher de plástico e tu grudar num imã, ela não vai grudar. Porque ela não está na mesma energia, na mesma vibração. Agora, se tu pegar uma de metal, vai grudar. Então, tu precisa se modificar para te parar de atrair. Às vezes a gente vê, tem gente que diz assim, eu vou viajar para dar um tempo para minha cabeça. Mas está dentro de ti. Pode até viajar, a cabeça vai junto. Não é verdade? A cabeça vai junto. E é muito difícil. Como é que tu vê isso, Laurinha? Até quando eu vou também na viagem, né? Até eu vou distrair a minha cabeça na viagem. Tu fica viajando, tu viaja e tu pensa naquilo 24 horas enquanto tu tá ali na praia se divertindo. Mas a cabeça não vai parar de pensar naquilo e aquilo vai drenar a tua energia, né? E sobre o que eu penso sobre a drenagem de energia, se é nosso, se é espiritual, se é só do obsessor, e não. Eu não acho que é só do obsessor, eu acho que tem muita influência nossa na questão de drenagem de energia, né? No nosso pensamento, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Então, tudo aquilo favorece para que os espíritos obsessores sugam também e drenam a nossa energia, mas a gente que sugere ele. É sempre a gente. Rafinha, tu que tá aí estudando, né, a mente humana, a psicologia fala o que sobre isso, Rafinha? Por que as pessoas têm tanta ansiedade, tanta depressão? Tá ligado à energia, não tá? Tá ligado à energia, às vivências, aquilo que tu vive, aquilo que tu experimenta e como tu vê o mundo, na verdade. Porque até quando a gente vai pra terapia, o problema nunca é o outro, é sempre nós. Então é a mesma coisa se tratando de uma desobsessão, se tratando de um alinhamento de chakras. O problema não está no outro, o problema está em nós. E o movimento só acontece se a gente se movimenta. E a vida humana não é fácil, né? Tem momentos de alegria, assim como tem momentos de tristeza, momentos de dificuldade. E a gente está aqui para experimentar. Mas eu acredito que a gente é o nosso próprio enfrentamento. Porque apesar da gente se socializar com o outro, é a nossa, geralmente coloca a nossa percepção. Então, nosso olhar, nosso né? Nosso olhar em cima do outro, em cima do centro espírita, em cima da igreja, em cima do hospital, em cima das pessoas. É o nosso olhar sobre o outro. E aí as sombras vão se conectando. Eu penso que é que nem a questão de um muro que está com uma rachadura. Se o muro tiver com uma rachadura, tem espaço para passar tudo o que for. Tanto luz quanto A janela escuridão. aberta. Por isso a importância de fazer as terapias, tá? Façam as terapias. Nós aqui no Marechado nós temos a terapia alternativa. Outros centros têm também. Tem muitas terapias, se chama alternativa, que já está dizendo, são muitas alternativas diferentes. Façam alinhamentos do chakra, para quê? Para poder fechar a rachadura que há na nossa áurea, para que não adentre. Porque o que acontece, gente? Todo dia vai ter uma novidade. E às vezes elas não são tão boas assim. Todo dia. Todo dia a gente compra uma carta nova no escuro e a gente pode se deparar com muitas coisas. Uma demissão, né? Uma separação, uma doença que se apresentou, uma morte, alguém da família desencarnou. Então, assim, inevitavelmente, a gente está na Terra, vai acontecer. Mas a gente precisa estar alinhado para quê? Para que não tenha rachadura, para que não adentre. E aí não baixar a nossa energia. A gente fala muito da energia do campo vibracional aqui no Marechado. Tu precisa elevar. E é incrível, se tem alguém muito irritado, tu vai ficar perto dessa pessoa, tu tem que ser muito forte para não baixar a tua energia. Porque daí ela vai fazendo assim, ó. Em todo mundo. Em todo mundo. Então, assim, é um dominó. Então, é uma luta todos os dias. Eu vou falar uma coisa pra vocês sobre o trabalho home office. É uma maravilha. Eu sou home office há uns 9 anos, mais ou menos, antes da pandemia. E eu vi nitidamente a mudança de humor. Porque o que acontece? Home office é eu e eu na minha casa. Quando tu chega numa empresa com 100 e poucas pessoas, é muitas energias misturadas. Às vezes a pessoa entra e não te dá um bom dia. Não é assim? Já baixou. Ah, não me deu bom dia. Sei lá, não tá afim. Mas aí tu já recebeu de outra forma. Aí vai indo. E vai indo. A fofoca que tem muitas vezes dentro das empresas. Então, assim, gente, conviver com pessoas é muito difícil, mas é o nosso maior desafio.
A gente precisa cuidar. E tudo é energia. A gente precisa se policiar para não ter essa drenagem. Porque tudo pode acontecer. Entende? Então, assim, é muito difícil, né, Claudinha? Como diz as pessoas, é aprendizado. Inclusive questão da família da gente, dentro da casa também. E é preciso, né? A gente vem para se relacionar com pessoas exatamente para evoluir, né? E não é aceitar as pessoas como elas são somente. É se aceitar para quê? Para que o que essa pessoa está transmitindo para ti, é que o teu olhar é que vai dizer. Porque cada um pode fazer o que quiser e falar o que quiser. Agora, como tu vai receber é que é. E para isso tu tem que estar bem, senão tu não recebe bem. Eu costumava, olhava pra mim com cara feia, eu achava que eu estava fazendo alguma coisa errada. Aí eu, Se a pessoa é feia mesmo de verdade, não. né? Tá me dando cara feia, mas eu sou Eu feia. custei a entender que era eu que estava percebendo Não é isso verdade. em mim, né? Era eu que Tu tomava pra ti. exatamente, eu me enxergava de uma forma que se, sei lá, era estranho assim. Hoje não, hoje eu tô muito melhor. Mas não era o outro que tinha problema, era eu. A minha autoestima que era muito baixa, era comigo. Né? Tem que nos curar de nós, né? Tem uma música que diz. E pra ti, Sueli, como é que é essa drenagem? Tu mesmo se sabota? Eu mesmo. Às vezes eu me pego falando sozinha, né? Eu fico reclamando e depois fico pensando, ô Celina, por que tá reclamando isso? O que que te falta? Me diz, o que que tá te faltando pra te reclamar? Eu perdi o celular, perdi a sombrinha, daí de uma pessoa, por que tu não cuidou? É tudo Por que tu nós, não né? cuidou? Eu nunca botava no bolso o celular, aquele dia eu botei no bolso. Outro, eu botava na sacola a sombrinha, botei aqui no dedo, larguei, né? A culpa é minha, não é dos outros. Mas a gente acha, é um olho grande, uma coisa não é. A gente sempre acha um culpado, né? Sempre é assim. É a gente mesmo. Mas tudo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Raramente nós não temos culpa do que acontece conosco. Gente, muito raro. Muito raro. Até um carro que se atravessa no meio do caminho. E se tu tiver sem cinto, a culpa é tua. Porque é bom usar cinto, porque não usou. O cinto ele protege muito. Tem que ser um acidente muito assim, ó, né, delicado para realmente o cinto não proteger. Senão ele protege. O que a gente faz? Sobe no carro e não bota o cinto. Entende? Porque acidentes pode acontecer. Pode vir alguém dirigindo mal, pode vir alguém bêbado, pode vir alguém que, né, passou mal. E aí? A culpa é de quem? De quem bateu ou de quem não estava protegido? Um exemplo, né? Tudo é nós, como ela perdeu o celular, porque não cuidou. Às vezes a gente deixa cair. Quantos celulares a gente deixa cair? Porque a pessoa quebra a tela. Mas porque a gente está toda hora com o celular na mão. Só falta ir pro banheiro com o celular. Tudo é com o celular. Não é verdade? Mas a gente não presta atenção. Entendeu? Então assim, ó. Até pode ter uma coisa ou outra, mas é raro. Bem raro. E tu, Ana? Como é que é? Eu mais ou menos assim também. Eu procuro, quando vim os pensamentos intrusivos, né? Eu procuro sempre me conectar com o meu protetor, sempre, sabe? Pra ver se aquilo ali vai me prejudicar ou Pra não baixar a entendeu? energia. Pra não baixar a energia. E eu aprendi bastante, amor. Hoje em dia eu sou, também que nem a Claudinha disse, se me olharem torto, se falar, hoje eu não me importo, entendeu? Eu não me importo comigo. Eu tenho que estar bem. Mas é legal a gente se conhecer para poder fazer isso. O autoconhecimento, todo mundo sabe o que é autoconhecimento aí? Ele é fundamental. O autoconhecimento, ele é fundamental para que a gente entenda até que ponto a gente pode suportar alguém, por exemplo, vir te olhar de cara feia. Se tu tá bem, tu não vai ligar. Se tu não tá, uma cara feia já baixou tua energia. Aí tu dá um passo para trás. É uma luta, gente. Trabalhar o autoconhecimento é uma luta. E também é muito difícil a gente se conhecer por completo, porque as experiências são diversas e muitas vezes a gente só vai se conhecer de fato quando a gente passar pelaquela experiência. Tipo, eu vou dar um exemplo. Eu nunca tinha vivido um luto tão próximo de mim. E aí, quando eu perdi, eu sempre achei que eu até falava pra minha mãe, quando eu perder meu pai, eu não vou aguentar. Porque eu achava que eu não ia aguentar. Eu não seria capaz de aguentar essa dor. E quando eu passei, eu vi que eu era.
claro, tenho muitas fraquezas, tenho muitas mesmo, mas eu também tenho algumas forças. Então eu acho que muitas coisas a gente só vai aprender e se conhecer quando a gente experimentar. Então, tipo assim, às vezes a gente pode dizer, que nem a minha mãe fala muito, que muita gente diz, eu não sou capaz de matar ninguém. A gente não sabe. Tomara que não seja, que a gente nunca seja e nem precise ser. Mas a gente não sabe. Então, por isso a questão de trabalhar o autoconhecimento, conhecer os nossos limites. Tipo, saber dar um passo pra trás. Eu não tô conseguindo dar um passo pra trás. Mas é uma experiência, na verdade, é uma tentativa. E tem uma coisa que tem um ditado que diz, né, que o Criador, Deus, como queiram chamar, esse cara, que eu nem sei se é homem, mulher, não sei nem quem é, que a gente chama de Deus muitas vezes. Ele não dá nenhum fardo que a gente não possa carregar. Ele não dá. A gente acha que não vai conseguir. A gente acha, quem acha não sabe. A gente consegue sim. Nem toda dor dura para sempre. Ela vai passar, a gente vai se acostumar e a gente vai sobreviver. Entende? Então assim, mas é um trabalho, é um desafio. João. E boa noite a todos. Muito interessante também a gente falar sobre os sentimentos, né? Porque os sentimentos é a maior ferramenta para os obsessores e também para os espíritos de luz. Porque é ali que eles conseguem se conectar conosco e a gente também se conectar com os nossos antepassados, com as pessoas que vieram após a gente também. Então, quando a gente tem o consentimento, tipo assim, eu sei que eu tô começando a ficar triste. Não tá começando a me afetar, tá começando a me deixar feliz também. Então, a gente ter essa percepção é essencial pro nosso dia a dia. Porque é pelo sentimento. A ligação começa ali. Então, o João tomou, digamos, uma advertência porque eu ratei no serviço. Não me liguei, ratei no serviço. E aí eu tomei uma advertência. Podia ter feito, não viu? Aquilo ali acabou meu dia. Só que o que eu vou fazer com isso que vai dar o direcionamento? E aí entra o sentimento. Fiquei frustrado, beleza. Mas eu tenho que ter a percepção de que eu tenho que reverter isso. Errei, beleza, tudo certo, mas eu tenho que reverter esse sentimento. Porque se eu ficar naquilo ali, aquilo ali é só a porta de início. De uma frustração, eu já cheguei em casa virado, já briguei. Do que eu briguei, eu já... No outro dia já acordei também mal. No que eu acordei mal, minha semana foi mal. E aí do nada... E a gente sempre fala que é do nada. Do nada, eu perdi meu emprego. Do nada começou uma enxaqueca, uma dor de barriga. Minhas costas ficaram pesadas. Do nada. Mas tudo linka com aquele primeiro sentimento ali que eu não reverti. Então, bem interessante isso que o João falou. E tu sabia que eles explicam também que o amor é a única coisa que salva? Mais nada. Até os obsessores, eles não conseguem confrontar quando tem amor. E o que acontece? Eles entram na briga, na discussão. Mas vamos falar do amor de mãe para um filho. Para mim é um amor que não tem explicação. Por que que o filho e a mãe conseguem ter essa ligação tão forte a ponto de bloquear uma obsessão? Porque o amor é muito. Porque pelo filho, mata se for preciso. Não é verdade? Porque a mãe é uma leoa, ela fica cega. Né? Pelo filho ela cai no buraco e pelo filho ela sai do buraco. Eu estou falando a mulher porque ela veio com essa missão de trazer o ser humano ao mundo. Então é o amor mais angelical que pode existir, é da mãe pelo filho. E ele bloqueia, que é onde o João diz o sentimento. Porque se não é teu filho, se é teu colega, se é teu relacionamento, entendeu? Aí aquele sentimento vai abrir uma janela e pode acontecer realmente de arrebentar um laço. Então o amor, ele é a única coisa que salva. As pessoas na Terra, elas não sabem amar. Elas estão aprendendo a amar. E é aí que entra o obsessor. Vocês já imaginaram um monte de espíritos sofredores, que os sofredores são pior que o obsessor. Porque o obsessor, ele é um espírito que ele sabe que está desencarnado e ele quer bagunçar. O sofredor sofre porque não sabe o que está acontecendo. Vocês já se imaginaram falando com alguém, ninguém vê vocês? Ninguém. Então eles vão se conectar. A Claudinha está chorando, é aqui que eu vou me conectar. Mas não por mal.
Porque ele precisa. Ele tá perdido, ele não sabe. Exatamente. Entendeu? E aí a gente vai drenando a energia, baixando a energia e abrindo o elo para esse monte de espírito. E aí vem a melancolia. Eu tô sozinho, ninguém gosta de mim. Ah, eu tô triste. Olha, fulano não falou comigo, não me deu feliz aniversário. E aí vai baixando. E vai baixando. Eu fiz tudo no trabalho, mas ganhei advertência. E vai baixando. Entende? E aí entra os obsessores também se aproveitando. Ficha 5, vermelho, por Ou favor. seja, é nós que abrimos a janela. E a gente tem que tratar o sentimento, gente. Tem que tratar o sentimento. Muito necessário. E sobre os quadros ali que a gente falou, às vezes a gente tá, o Deus, o Criador, ou qualquer deu um quadro para nós, pra gente fazer aquilo, só que a gente fica estressado com aquele quadro, a gente fica melancólico com aquele quadro. Então, Que a gente aceita, né? Exatamente. Consequentemente, aquilo vai drenando toda a nossa energia. Então, quando a gente tem um quadro, a gente precisa ver o melhor momento para sair dele, para melhorar aquele quadro, para desgrudar dele, para a gente não cair na baixa energia e não acabar drenando, porque até o fardo mesmo, ele drena a nossa energia quando a gente não está feliz. E por isso que o vídeo fala que é sobre nós. Exatamente. É sobre nós. E uma coisa que eu vou falar pra vocês, que eu faço muito pra mim. Aceitem que dói menos. Tudo que vocês não conseguem mudar, vocês aceitem. Aceitem os fatos. E aceitar não é se conformar. É aceitar e fazer com aquilo que eu tenho o melhor. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu, até 5 anos atrás, eu era casada. Meu marido faleceu e me deixou com 2 filhas. Até 5 anos atrás, eu tinha um parceiro que me ajudava em tudo. Ontem eu tava com a pequena doente e a outra foi arrumar os cabelos. Aí ela tem medo de pegar Uber. Aí eu tinha que sair, mas eu não podia tirar a pequena pra chuva. Aí a minha mente foi lá pro meu marido. Se o Bira estivesse aqui, nós não teria problema. Eu ficava com uma e ele buscava a outra. Mas eu tenho que aceitar que isso não existe mais. O que eu fiz? Falei com a Manu, tu fica com o Dudu, que é o cachorro? Fico. Saí, peguei o carro e fui buscar outro. É isso. Não me doeu, não me deixou melancólica e tá tudo bem. Porque eu tenho que aceitar. Ponto. Em último caso, eu vou dizer pra ela, pega um Uber, que eu sei que ela tem medo e é o que tem, vem de Uber. Então olha como, por que eu tô dando esse exemplo? Porque nós precisamos aceitar. A gente precisa aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Entende? Porque quando a gente não aceita, aí vem o sentimento de melancolia e aí a energia baixa. E às vezes a gente também tem mania de pegar o fardo que é dos outros, né? Aquilo não pertence a nós. Pega. Mas aí tu vai lá e pega o problema dos outros. Tu já tem aquilo ali. Tu não vai conseguir resolver. Mas aí tu vai lá e pega e fica. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ajudar? Como é que... É tudo nós. Aí tu fica É tudo nós. Mas se tu não tem como ajudar, não tem. Tudo é nosso. Até aquilo que a gente cala é nós. Calou porque quis. E a gente fez a terapia sábado e a gente falou sobre isso. A gente tomar muito cuidado pra gente não fazer nada pelo outro. Deixar de fazer alguma coisa pelo outro, então é a pior coisa que tem. Porque em algum momento vai vir a cobrança pra nós mesmos. Poxa, eu deixei de fazer uma coisa pela Claudinha e agora ela não tá me valorizando. Mas quem mandou deixar? Eu deixei porque eu quis. Vocês viram como nós pegamos pra nós? Aí baixou a minha energia. Entende? Então assim, façam o que é melhor pra vocês. E se deixarem de fazer alguma coisa, ou fizerem alguma coisa por alguém, tenham ciência que é porque quer. Cada um faz porque quer. Porque depois, quando tu baixa a tua energia, tu joga lá no outro. Entende? Você esperando que o outro, como é que é, tenha consideração. Exatamente. É o maior erro do ser humano. É achar que o outro vai ter a mesma consideração que nós. Não. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Cada um tem uma cabeça, cada um tem um pensamento. Mas aí a gente, que nem falou, eu vou vir hoje no centro só por causa da Claudinha. Vou vir, dar uma mão pra ela, ela não vem. Mas eu vim porque eu quis. Eu saí de casa com chuva pra ajudar a Cadê a Claudinha? Pois é, né? Não é sobre ela, é sobre eu. Eu vim porque eu quis. Entende? E o que o ser humano faz? Ele joga no outro. Aí eu não tô muito afim de ir
depois eu vou lá pra tirar uma mão, tá, Claudinha? Chegou aqui, a Claudinha não veio. Ah. Entende? Então, viu como é nós? Mas isso é um exercício, né, Rafinha? Constante, na verdade. E é também se libertar do controle, né? Porque isso está relacionado ao controle. Porque muitas vezes a gente quer controlar a reação, a atitude dos outros, mas a gente não controla, a gente só controla nós. O que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. O outro, cada um sabe de si. Tu quer ver uma coisa que baixa muita energia? É a falta de dinheiro. Não baixa? Quem é que fica com energia elevada quando não tem dinheiro? Tem conta pra pagar. Pior, aquela pessoa que empresta o crédito pro outro. Aí tu fica de mal, que daí tu cobra e ainda acha ruim. Se tu diz não, também acho ruim. E aí a tua energia, ó, por uma coisa que tu quis, tu emprestou. Porque ninguém entrou no teu banco e roubou o teu dinheiro. Não é assim? Não é? Vocês viram como é nós? Então, assim, é muito complicado, gente. Os pensamentos. Refletindo um pouco sobre o vídeo ali, tudo aquilo que a gente pensa, ninguém tá me escutando, estão sim. Então, quando a gente abre o olho, acorda e pá, que droga, tá chovendo de novo. Vai acontecer de tudo para um carro passar e te molhar. Ou algo relacionado. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente sugere, o próprio movimento, a própria energia vai reverter para nós. E outra, dependendo da vibração baixa, se tiver qualquer espírito passando ali e linkar, tu tá dando a tua própria sugestão. Ele não vai ter que te perseguir, ele não vai ter que fazer nada. Tu já falou, ó, ali vai deixar ele bravo. Bem certinho, vamos dar um jeito. Então, o nosso pensamento também é crucial a gente doutrinar. Doutrinar. Pensei uma coisa negativa, repensa duas positivas. Então, para cada uma, pensa duas. Então, isso é muito importante porque ajuda muito no dia a dia com a própria energia. A gente conseguir reverter aquele fluxo negativo. E também se distrair, tem que se distrair a mente. Tem que distrair a mente. Coloca uma música, vão olhar um filme, vão tomar chimarrão, vão fazer pipoca. Sei lá, vão fazer alguma coisa. Não fica com aquilo ali. Não fiquem com aquilo ali, gente. Porque daí eles vêm e destroem tudo. É tudo pelo pensamento. Acreditem se quiser. Tudo pelo pensamento. E por isso a importância. Plantas dentro de casa. Coloquem plantas vivas por tudo. Porque a planta é um ser com muita energia, né? Tem vitalidade. E os espíritos de baixa luz não gostam de planta. Eles não gostam. Eles não gostam de música. Eles não gostam de mantra. Eles não gostam de sol. Eles não gostam que vocês conversem. Eles não gostam de casa limpa. Eles não gostam de cama arrumada. A gente vai dando as dicas pra vocês. Eles gostam tudo que atrai eles. Da bagunça, da briga, da guerra, da fofoca, da intriga, da sujeira. Casa suja eles adoram. Eles adoram casa suja, bagunçada. Eles adoram. Eles gostam de palavras de baixo calão. Eles gostam. Então, assim, querem ficar longe dessas energias densas, mudem os hábitos. Mudem os hábitos. Nem todo dia a gente vai estar bem. Nem todos os dias, porque nós estamos na Terra, né? Senão a gente não estaria aqui. Mas a gente tem que fazer um exercício. Um exercício. Pra levar o campo vibracional, porque daí a gente consegue ficar na reta. Ei, Josi, tem aquele exercício que uma vez uma consulente falou do ainda bem, né? Sim, não, tá foi a Vani. Uma colega tá chovendo, mas ainda bem que tem chuva aqui, a gente vai ter água, né? Mas tá calor, mas ainda bem que tem sol. Mas isso eu uso muito. Eu também uso, eu também. Tipo, eu levanto assim, eu já agradeço, entendeu? Acho que praticar gratidão. A gratidão sempre por tudo. E o ainda bem também. E o ainda bem também, né? O ainda bem, a Vani que falou pra nós, que a Vani deve estar me assistindo, é muito legal. O ainda bem. Hoje eu fui no médico e fui ver os meus exames e tá tudo bem. Tem que fazer outros exames lá em setembro, mas ainda bem que não é um câncer. Ainda bem. Entendeu? Por que a gente precisa usar o ainda bem? Porque daí a gente deixa de baixar a energia. Ou se descobre alguma coisa, né? Ainda bem que descobriu. Com certeza. Ainda bem que descobriu. Né? Ou que nem a gente teve casos essa semana de pessoas que descobriram câncer na família. Mas ainda bem que já está sendo tratado. Tem gente que morre e não é tratado. Não é verdade? Se fosse olhar o lado bom sempre das coisas. Sempre tem, gente. Sério. Sempre tem um lado bom.
ainda bem da Vania, assim, eu tava aqui no dia que ela falou. É incrível. Pra casa e a gente tá passando, sabe? É Vai um junto. exercício que a gente pode praticar e funcionar. Ainda bem, exatamente. Então, assim, a gente precisa e funciona mesmo, porque não é pra gente aceitar tudo, mas é pra gente valorizar. E quando a gente valoriza, a gente sobe o campo vibracional. Porque se tu ficar na melancolia, meu Deus, eu sou um coitadinho, ninguém me vê, ninguém me quer, aí deu. Não é? É verdade. Então é um exercício que a gente precisa praticar. E aí, com isso, os obsessores não conectam. Eles não conectam. Porque se tu não tá vibrando na mesma vibração que eles chegam, nem chegam. Não tem afinidade. E aí facilita. Por que a gente faz as palestras aqui antes? Porque vocês precisam entender qual é a rota. Por isso que quando vocês sentam na cabine, eles veem assim, ó, não adianta de nada. Vou sair lá no portão e vou de novo com vocês. Ou a gente acorrenta esses e tem outra turma esperando. É bem assim. Então, assim, se não mudar os hábitos, não vai adiantar. Tá, gente? Que a gente tem aí uma boa desobsessão. Tá chovendo, o centro tá lotado, até achei que não ia vir muita gente. Mas que bom que vieram, que bom que os trabalhadores também vieram. E é isso aí, que a gente possa se curar de nós. E como diz Joana de Ângeles, o maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Ou seja, somos nós. Vamos nos salvar de nós, tá? Uma boa noite a todos e vamos pedir uma prece especial aí, esses desencarnados.